O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal que nós determinamos para você, minha amiga e meu amigo. Que você venha ser abundantemente abençoado a partir deste momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Nós, apesar de não sermos nada, ainda assim, Deus honrou a nossa fé e do nada criou o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo. Portanto, eu posso, como coadjuvante dessa obra gloriosa, magnífica, nós podemos falar por experiência própria sobre a fé. E nós vamos voltar, dar uma passadinha, lá no Velho Testamento, no livro de Josué. Nós vamos ver como Deus age, como nós devemos agir em relação a Deus. Você está aí com tantos problemas, tantas dificuldades, você está aí sem saber o que fazer diante de tamanha aflição. Então, preste atenção o que aconteceu ao povo de Israel. Porque o povo de Israel, do passado, representa o povo de Israel do presente. Isto é, eu estou falando do Israel espiritual. Representa a igreja do Senhor Jesus hoje. Então, o que aconteceu com Israel no passado, no Velho Testamento, você pode trazer para o presente e encaixar-se dentro desse contexto, porque aí você vai encontrar-se bem dentro daquilo que você está enfrentando no dia de hoje, como uma pessoa cristã. Veja lá no livro de Josué, capítulo 7. A Bíblia diz que Josué conquistou a cidade de Jericó através de uma corrente forte. Ele deu a volta em torno de Jericó 13 vezes e depois gritou e as muralhas caíram sozinhas, pelo poder de Deus, obviamente. Depois disso, Josué encontrou uma outra cidade no seu caminho. Chamava-se Ai. Essa cidade de Ai era uma cidade pequena, mas ela deu dor de cabeça para Josué. Diz o texto sagrado, capítulo 7, versículo 2, que enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens até a cidade de Ai, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Então esses homens subiram, pois, e espiaram a terra de Ai, a cidade de Ai. E quando voltaram a Josué, lhe disseram: olha, não suba todo o povo, apenas uns 2 ou 3 mil homens para ferir a Ai, porque não há necessidade de tanta gente para lutar, para enfrentar uma cidade tão pequena
com tão poucos homens? Manda apenas uns 2 ou 3 mil homens. Quer dizer, esse foi o conselho que Josué recebeu dos seus homens de guerra. Ora, aqueles homens de Ai, realmente eles eram poucos. Porém, diz o texto sagrado, que quando subiram os filhos de Israel contra aquela cidade, os homens daquela cidade, que eram poucos, eles perseguiram os filhos de Israel. Eles deram troco. Eles eram poucos, eram mais frágeis, mais fracos, mas eles conseguiram vencer os soldados de Israel. E por que venceu? Por que venceu? Quando isso aconteceu, Josué ficou profundamente abatido. Ele ficou profundamente humilhado, porque a liderança dele estava em jogo e ele não tinha feito nada de errado para ter de viver com uma derrota daquelas diante de tão poucos homens. Veja bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a situação de muitas pessoas cristãs que veem nos seus inimigos, às vezes, bem mais fracos, e eu não me refiro às pessoas, mas eu me refiro aos problemas que os espíritos imundos, os demônios, fazem criar para nós. Os problemas que aparentemente são banais, mas que, se nós não estivermos preparados para enfrentá-los, mesmo sendo eles mais fracos do que nós, ainda assim nós vamos ter derrotas. Quando Josué viu que o seu povo, os seus soldados, estavam fracassados, envergonhados, humilhados por causa daquela derrota diante de tão poucos homens, então Josué rasgou as suas vestes, um sinal de protesto, de humilhação, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os demais anciãos de Israel. Em seguida, deitaram pó sobre as suas cabeças. Veja que Josué se humilhou mesmo. Ele foi ao profundo da humilhação, porque rasgar as vestes era um sinal de protesto, de humilhação, né, contra a situação. E ainda jogar cinzas, pó, né, terra sobre a sua cabeça, um homem que era líder de milhares, de milhões de pessoas, era muita humilhação. Porém disse ainda Josué a Deus: Ah, Senhor, olha só a oração de Josué. Capítulo 7, versículo 7 do livro de Josué. Ele disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Ah, se nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então, você verifica aqui na oração que Josué fez uma humilhação, uma vergonha e um temor. Sim, um temor. Ele estava agora em dúvida com respeito à presença de Deus junto com o seu povo, com ele, porque ele sofreu uma derrota vergonhosa. E a verdade é, minha amiga, meu amigo ouvinte,
Às vezes nós reclamamos com Deus, nós lamentamos, nós choramos e falamos: ó Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? Por que aconteceu isso? Então, no versículo 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha só, Deus responde a Josué o porquê da derrota, o porquê do fracasso, o porquê que o seu inimigo, apesar de ser mais fraco, ainda assim foi mais forte do que ele e o humilhou com uma derrota. Deus está mostrando. Deus está mostrando. Minha amiga, meu amigo, que coisa extraordinária é esta passagem e que mensagem, que lição passa para nós. Porque às vezes nós queremos cobrar de Deus quando nós não estamos em condições disso. Estamos com alguma coisa condenada na nossa bagagem. Foi o que Deus falou para ele. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Quer dizer, puseram alguma coisa dentro da bagagem que era roubada, que era condenada. Ora, quando o povo peca, quando as pessoas erram, ou quando as pessoas trazem consigo um erro, um pecado, como é que Deus pode honrar essa pessoa na sua vitória contra o diabo? Como é que Deus pode honrar uma pessoa que está na igreja e que usa a arma do diabo para tentar vencer na vida? Que usa a mentira, por exemplo, que usa o engano, que usa o roubo. Como é que Deus pode dar vitória a uma pessoa que se utiliza de coisas diabólicas para tentar conquistar um espaço na sua vida? Foi isso que Deus falou com Josué. Olha, tem gente aí que cometeu grande erro. E por causa desse erro, eu não pude dar vitória ao meu povo de Israel. Eu curtia muita balada, tinha muitos amigos, era rodeada de amigos. Eu buscava isso porque eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Então na balada eu fumava, eu bebia, e eu era a pessoa mais que divertia todos. Eu passava uma felicidade, uma alegria que eu não tinha dentro de mim. Não tinha um motivo, mas eu simplesmente não tinha a felicidade, às vezes, nem de estar ali. E devido a essa situação, eu procurava, estar no meio de festas, Passava meu final de semana inteiro procurando alegria que eu não achava. E quando eu voltava para casa, aí vinha a minha realidade, o vazio, que eu sentia. Uma tristeza, uma espécie de angústia. E além desse vazio, eu também era muito orgulhosa. E esse orgulho acabava me prejudicando na minha área sentimental. Porque os meus namoros não duravam muito, Eu começava a namorar e logo terminava. Porque eu achava que ninguém era bom o suficiente para mim. E por não dar certo com ninguém por causa do meu próprio problema, que é o orgulho, eu me sentia frustrada. Porque como que eu ia levar a minha vida sentimental adiante se eu não demorava no namoro, já terminava logo. Então isso me deixava ainda mais triste também, Além do vazio que eu já carregava dentro de mim, essa angústia, também tinha essa situação.
E aí, depois de um tempo, eu fui convidada pela minha cunhada para vir na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu vi que as pessoas eram diferentes da minha realidade, né? E eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a gostar cada dia mais. E aí foi então que o pastor, né, sempre pregava, falava do Espírito Santo, e eu comecei a me interessar por Espírito Santo. E aí eu comecei a desejar com toda a minha força, busquei mesmo. Era o meu objetivo principal, era o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Me dediquei, ia nas reuniões, fazia o que tinha que ser feito. E aí chegou o dia que eu recebi. E foi um momento único na minha vida. Jamais esquecerei esse dia, jamais esquecerei. Eu recebi a verdadeira alegria. Eu não preciso buscar alegria, a alegria mora dentro de mim. E isso é maravilhoso. Só quem tem o Espírito Santo entende o que é isso. Acabou o orgulho, o vazio jamais tem espaço dentro de mim. E a partir daí mudou completamente a minha vida. Não que eu não tenha problemas, todo mundo tem problemas, mas é quando você tem o Espírito Santo, você tem a direção dele para você vencer. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz. E essa felicidade eu tenho certeza que foi depois que eu recebi o Espírito Santo. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa desde agora e para sempre. Amém.